E aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do De Galho em Galho. Meu nome é Fefo e para quem está assistindo a gente no YouTube, tá percebendo que o episódio de hoje começa um pouquinho diferente. Isso porque a gente está aqui caminhando pelo Link Lab para contar que o episódio de hoje tem o Link Lab como palco. Faz mais ou menos um mês e meio, a gente fez o nosso primeiro evento presencial chamado Dá Teus Pulos. Aconteceu aqui no palco do Link Lab e a gente trouxe diversos palestrantes para falar sobre comunicação, marketing, inovação, comunicação e tudo de bom. A galera já está se preparando aqui para um próximo episódio do De Galho em Galho. E eu queria dizer para vocês que essa câmera é muito pesada para fazer vlog, então já dá uma moralzinha aí, se inscreve no canal, deixa aqui embaixo os comentários, espero que vocês curtam esse tipo de conteúdo de hoje. Bora pro episódio? Então, convidar um cara aqui, conheci totalmente sem querer, estava trabalhando no mesmo corpo que eu em São Paulo, conhecia as mesmas pessoas que eu, e era de Floripa também. Eu falei, pô, não é possível. Chamar aqui o Denis, cara que falam super bem, eu tô vendo o trabalho, tô cada vez mais próximo. Então, Denis Gustavo, por favor. Valeu. Cadê o passadorzinho? Esse microfone aqui melhor. Beleza. Fala pessoal, tudo bem? Novidade pra mim aqui, viu? Tá na frente de todo mundo. Eu que sou um cara mais de bastidores, mas estou muito contente de estar aqui em Floripa. Morei minha vida inteira aqui, fui para São Paulo em 2000. Mas antes de começar a contar um pouquinho da minha história, eu queria saber quem aqui trabalha com inovação ou acha que trabalha com inovação. Maravilha. Vindo para cá, eu mexi um pouquinho na apresentação, porque eu lembrei que... Vamos lá. Quando eu fui convidado para dar essa palestra, acho que não tinha o nome do evento ainda, e quando eu recebi o Dá Teus Pulos, eu lembrei que eu ouvi essa frase há 26 anos atrás. E aí eu resolvi incluir ela rapidinho na apresentação. Vou tentar correr aqui para não passar muito do tempo. Mas há 26 anos atrás, meus pais eram, e eu acho que ainda são, viciados em conhecimento. Minha mãe é artista plástica. E eu tive a felicidade de conviver com arte, museu, exposição, obra de arte, quadro, por muitos anos da minha vida. Minha mãe é professora de escola e era a doidinha que conseguia fazer tudo num momento onde o conteúdo era muito escasso. Ou você lia livro, ou você acessava a Barça e você ia para a escola. O conteúdo não era tão disseminado e tão fácil de consumir como é hoje para qualquer um de nós. E tinha um outro cara que era super rígido, vocês já vão conhecer. É um cara que mexia muito com operação, muito com pessoas, muito com processo, que é meu pai, que é diretor de hospital, e ele era sempre chamado em novos hospitais que tinham acabado de inaugurar, e ele tinha um processo na cabeça dele muito bem definido, que era em 3 anos deixar o hospital 100% funcionando e ir embora. Aquele projeto não precisava depender mais dele. Isso fez com que eu morasse em várias cidades, tivesse que conhecer várias pessoas a cada 3 anos. Esse é meu pai e minha mãe. Eles viajam pelo mundo hoje, trabalharam 60 anos da vida deles disseminando conhecimento, sendo muito rigoroso comigo e com a minha irmã em relação à leitura, música, esporte. E com 13 anos, meu pai criou um projeto chamado Projeto Bom Menino. Isso aqui é o primeiro carimbo da minha carteira de trabalho. Então tem escrito aqui, ó, Bom Menino, onde ele empregou eu e mais 10 amigos e falou, vocês vão aprender desde cedo a entender o que é dinheiro, entender como se trabalha numa empresa onde se tem problemas todos os dias. E eu quero transformar vocês em solucionadores de problema. Eu acho que é isso que a gente é no nosso dia a dia. E aí vamos descontar tudo na filha. Então a minha filha é uma artista. A escola não funciona para ela, tenho certeza, mas ela continua indo.
Ela pinta desde os 5 anos de idade, ela faz vela, ela lê um livro por semana obrigatoriamente, ela faz jiu-jitsu, ela fala 3 línguas, português, inglês e alemão. E o que eu estou transformando ela, não sei. Ela vai ser o que ela quiser na vida. Mas eu estou gerando conteúdo e conhecimento para ela o máximo que eu puder. E eu acho que isso transforma vidas, transforma famílias. E o que meus pais estavam querendo? Ter um cara diferente, que pensasse diferente, que conseguisse trabalhar com inovação e tecnologia, sendo que meu pai era um cara mais de tecnologia, minha mãe uma pessoa mais de criatividade, e que eu não seguisse os padrões do dia a dia, de chegar no trabalho, trabalhar, ir embora e voltar e repetir isso todo dia. Só que como todo adolescente, a gente tem que dar um pouco de trabalho. Quando eu passei na faculdade, em 96, ciência da computação, eu fiz 6 meses de faculdade. Cheguei em casa e falei, deu. Isso aqui não é pra mim. Eu queria ficar um aninho de boa. Lutava jiu-jitsu, fazia aqui no Tunicão. Essa conversa aconteceu ali na Trindade, perto do Paula Ramos. E ele, sem titubear, falou, tranca, vai lá trancar. E eu corri para a faculdade, tranquei a faculdade, voltei para casa e estava ele e minha mãe me esperando na sala. Olha, você saiu muito rápido e não deu tempo da gente continuar a conversa, então a gente vai terminar essa conversa agora. Quem não estuda nessa casa não tem direito a nada. Então você pode ir lá no seu quarto, não tem televisão, não tem videogame, não tem prancha, não tem skate, não tem nada. Dá teus pulos. E foi exatamente essas palavras que ele usou. E eu lembro que, sem entender muito bem o que ia acontecer, comecei a reclamar da vida, falar que o Brasil era uma merda. Eu trabalhava na Secretaria da Agricultura, ali no final da Mauro Ramos, de manhã, trabalhava na Brasil Telecom à tarde e estudava à noite. E falava que não ganhava dinheiro e que nada funcionava. E ele falou, e eu falei assim, quero ir embora do Brasil. Ele passou a mão no telefone, ligou para minha tia, que tinha uma agência de turismo, e falou, o Denis está indo aí amanhã, vai comprar uma passagem para qualquer lugar do mundo, passa no meu cartão e vida que segue. Em 1 semana e meia eu estava morando em Nova York, em Queens, trabalhando de pedreiro, fiquei lá 1 ano. A pior experiência da minha vida. Meus amigos eram pessoas que realmente precisavam estar lá, e eu não precisava. Eu tinha muito conhecimento, tinha muita cultura, falava várias línguas e, cara, estava num ambiente errado. E isso é um primeiro recado que eu dou para vocês, que é, estejam no ambiente certo, se vocês querem evoluir. Não adianta você estar num ambiente que as pessoas não querem ir para frente, não vai funcionar. E liguei para ele depois de 1 ano e falei, não está dando muito certo, a imigração está pegando pesado. E ele falou, você tem 3 dias para voltar para casa, se você não aparecer aqui em 3 dias eu vou ir te buscar. Voltamos com o rabinho entre as pernas, porque você não quis ouvir antes o que seus pais tinham falado. E me enfiei dentro do marketing, fiz 2 faculdades, fiz ciência da computação, fiz design e comecei a tomar um rumo na minha vida. Então eu só queria contar essa história rapidinho porque o nome foi muito forte para mim, me deu uma lembrança muito boa. Marketing digital, eu trabalho desde 97, 98, numa época que a gente era chamado ainda de webmaster, onde você fazia programação e design, não existia essa divisão infinita que existe hoje. E o marketing teve presente muito na minha vida, não só no final dos meus projetos de tecnologia, mas desde o início. Foram eles que viabilizaram as minhas ideias malucas. E inovação, para mim, tem esses 5 pilares que eu acho que explicam um pouco o que é inovação para mim. Montar uma estratégia para um projeto de inovação é muito diferente de montar uma estratégia para marketing convencional. Gera valor para a marca, muito valor para a marca. Explora novas ideias. É importante você pensar diferente. E é muito difícil pensar diferente.
Você vai num padrão que às vezes a empresa pede e você não se deixa arriscar. É uma necessidade do mercado, é importante existir pessoas e empresas que fazem projetos diferentes e aumenta a competitividade. Faz alguma coisa nova para você ver se o cara do seu lado não levanta a bunda da cadeira e tenta imitar. E eu me tornei muito cedo um cara de conexão. Eu fui para São Paulo em 99, trabalhar no IG. Hoje a gente fala IG, todo mundo vê Instagram, Instagram. Mas o IG, talvez muitos de vocês não conheçam, foi o primeiro provedor de internet do Brasil. Você entregava um CDzinho para a pessoa, ela instalava o CD com um discador, você discava lá o número e você conectava na internet. Trabalhei 1 ano e meio nessa empresa como webmaster do portal e fui convidado a gerenciar 40 pessoas com 22 anos de idade. Entendia muito de tecnologia naquela época, muito de criação, então eu conseguia fazer essa conexão para que o trabalho saísse cada vez mais criativo. Eu trabalhei nessas 4 empresas. É pouco, mas eu me orgulho muito de ter ficado muito tempo em cada uma delas. Eu acho que a gente não consegue construir algo forte ou algo impactante pulando de galho em galho a cada ano. Você pega muitos currículos no LinkedIn, você fala um ano, fala, caralho, o que essa pessoa fez? As 2 empresas de cima são empresas 100% digitais, mas quando eu estava nessas 2 empresas, o que estava bombando era aqui embaixo, que era o marketing tradicional. Desanguanais, Washington Oliveto e por aí vai. Fazendo grandes filmes e grandes campanhas de marketing na televisão, no jornal e na revista. E eu falei, cara, eu preciso estar perto desses caras, eu preciso estar nesse lugar, porque é aqui que está o dinheiro. As minhas ideias malucas só vão ser viabilizadas se eu conseguir estar próximo de caras doidos que inventam um monte de coisa, que criam filmes, jingles, que grudam na cabeça das pessoas, e eu só quero um pouquinho de grana para conseguir botar meus projetos de pé. Tinha muito dinheiro envolvido ali em cima? Tinha, era a bolha do digital. Você conseguia fazer projetos gigantescos aqui, mas não eu, com 22 anos de idade. Você criava novos portais, você criava novas tecnologias. Não existia Google nessa época aqui em cima. E aí eu passei por um processo seletivo, fui gerenciar o novo departamento digital da DM9, e aqui eu consegui realmente colocar em prática tudo que eu tinha aprendido com a minha mãe e com meu pai em relação à arte e tecnologia. Eu vou mostrar para vocês alguns projetos que eu coloquei na rua, que era a minha forma de pensar como eu podia educar as pessoas sem fazer um filme de 30, sem fazer uma redução de 15, sem fazer um anúncio de jornal ou de revista. Esse primeiro projeto foi feito com o Emicida, para a Intel, onde a gente estava lançando provavelmente o i3, hoje a gente está no i10 já, onde a gente queria mostrar como que o processador recebia dados e devolvia dados de uma maneira muito rápida. Só para uma curiosidade, eu paguei R$10 mil para o Emicida fazer isso aqui. Eu tomo freestyle aqui com vocês, satisfação pode dar pega, mais uma vez, sabe? Eu tô fazendo rap junto aos meus, lembrando que é importante falar de amor e falar de Deus, não é teatro, sem quitação eu rindo todo dia, orgasmo da fina, amigo não tem fantasia, caixão não suja fio, amigos que vem do Rio, juventude e a revolução fazendo rap, viu? Garrafa de água pra cima, enquanto Emicida arregaça na porra dessa sessão de rima, sempre no fim, sempre mandando bem, como lá em 2014 somos Cold System, ouça de Equar nesse lugar, sem problema, black na cena, eu sou uma bola, pico, o Neymar, nem agropecuária, é só eu nas batidas, querem... O telão de trás passava as ondas que passavam pelo cérebro dele, através desse capacete que a gente colocou. As palavras que apareciam no telão para ele eram enviadas pelo público via Twitter. Então a gente usou uma hashtag, a galera mandava as palavras, ele lia em real time e montava uma música
na hora, no freestyle. Esse segundo projeto, eu ouso a dizer que foi um dos primeiros cases, eu acho, de envolvimento do consumidor com uma marca gerando ajudando a consumidora na loja real a tomar uma decisão de compra. Hoje em dia é a coisa mais fácil que tem, né? Você compartilha, comprei esse tênis, fiz não sei o quê. Mas nessa época não existia essa facilidade que a gente tem hoje de compartilhar as coisas. A API do Facebook era abertíssima antes do problema do Cambridge Analytics, então a gente podia fazer o que a gente queria. E a gente fez uma fanpage com vários looks e vários botões de curtir. A pessoa entrava na fanpage, curtia a roupa e a gente mandava esse dado direto para Arara, dentro de uma loja da C&A, lá em São Paulo. A gente fez uma revista, na revista Veja, onde a gente construiu 500 celulares, só o dispositivo, uma bateriazinha de 2 horas e um chip de celular, onde 500 assinantes da Veja receberam a revista e eles votavam por lá. E aí tem um outro vídeo aqui que vai mostrar melhor como é que funcionava. Network of people. C&A Fashion Life. At the stores, we had racks with special hangers that counted the likes given for the respective pieces on Facebook in real time. You liked the piece you enjoyed the most on the fan page, and that like instantly showed up on the hanger. This is how C&A helped thousands of women on the tough mission of finding the ideal outfit. Esse projeto deu um trabalho gigantesco, mas depois que ele foi entregue, a gente começou a receber uma série de ligações do Japão, da China, da África do Sul, querendo comprar tecnologia, e a gente não soube muito bem rentabilizar em cima disso. A gente, que eu digo eu, porque as ligações caíram no meu ramal, e a agência como um todo, que era uma agência de publicidade, não uma agência que criava produto. Então a gente não soube lidar muito bem com isso. E aqui tem o protótipo que a gente fez, vai mostrar um pouquinho só do aparelho, como é que ele funcionava, mas era um dispositivo de celular, era muito comum fazer isso nas revistas, tá, nessa época. E aí era um dispositivo, tinha um chip ali dentro, quando a pessoa tirava uma plaquinha, a bateria começava a funcionar. Tinha umas instruções que iam no meio ali das duas meninas, ele parava de piscar, você escolhia uma das roupas, né, dos looks que você queria, e ele mandava um SMS pro meu telefone, e aí a gente inseria esse dado na mão. Não tinha essa conexão toda que tem hoje, que é mal fácil fazer tudo. Tem 12 anos isso aqui, minha filha tem 12 anos hoje. Esse case mostra que também que nessa época não existia privacidade, não tem o que tem hoje, LGPD e um monte de segurança, Google Family e por aí vai. E na favela de Heliópolis, muito menos. Não tinha celular, não tinha notebook. E a gente criou, e a gente descobriu que se você arranca a película da frente de uma tela de LCD, tem uma película polarizadora na frente. A tela fica branca e aí tem uma película que sai. E se você olhar por ela, você consegue enxergar o que tá acontecendo. E aí a gente fez um projeto onde a gente colocou 2 computadores e a gente deu um pouco mais de liberdade para essas pessoas acessarem Facebook, acessarem o banco ou qualquer outra coisa que elas quisessem com um pouco mais de liberdade. Você quer trocar, mano? Tem um aqui comigo. Só conferir se tá ligado? Tá. Ah, tá. Vou botar aqui, ó. Aqui vai ficar melhor. Você atrapalha aqui pendurado assim?
se movendo o corpo, ela tá tampando, né? Dá pra mim usar o banco, o Facebook. Eu vou passar um pouco do tempo, tá? É suave. De novo, um projeto super legal e que você precisa estudar tecnologia diariamente para poder descobrir essas coisas. Mas eu recomendo que vocês entrem num site depois que chama instructable.com. Cara, tudo que você imaginar de loucura e tecnologia tem nesse site. Só que a oportunidade faz o ladrão e nesse momento a gente não conseguiu vender. O projeto era para o Itaú. O projeto não era para o Terra. E a gente não querendo perder a ideia, a gente viabilizou para não deixar a ideia, a inovação na gaveta. Mas a ideia era colocar um caixa eletrônico no meio de um show, no meio daquela muvuca de 1 milhão de pessoas e fazer a pessoa fazer uma transação. Não deu certo. E o Itaú é fudido, cara. Eles têm muita inovação. Mas a gente foi no dia errado, falou com a pessoa errada, falou besteira, sei lá. Tem mais 2 projetos que eu estou trazendo só a imagem, mas a gente fez... a gente enfiou um celular dentro de uma prancha, a gente fez essa prancha com o Cabianca, que é o shaper do Medina, e a gente enfiou um celular lá dentro e o Medina surfava com essa prancha e a gente mandava tweet e ele recebia na tela. Tem videocase no YouTube, depois se procurar. De novo, ele surfava pra caramba com essa prancha? Não, gravei um vídeo. Mas era a nossa ideia de inovação, de mostrar pro mundo conexão do celular, onde ele funcionava e tudo mais. De novo, né? Não naquelas propagandinhas chatas lá. E o último foi... Hoje é muito fácil você subir um vídeo no Instagram e dar 1 minuto e a legenda tá lá, né? Prontinha, né? Você não precisa escrever nada, não precisa legendar. E o que a gente fez aqui foi criar um software para o VR da Samsung, onde a gente ouvia o ator falando no teatro e passava uma legenda dentro desse VR. A gente fez 42 apresentações e levou um monte de deficiente auditivo para o teatro, provavelmente pela primeira vez. Só que daí as coisas mudam muito rápido no digital e nessa era que vocês estão vivendo aqui, acho que está mudando até mais rápido. E eu coloquei esse 1% aqui porque aconteceu uma reunião bem emblemática com um novo diretor de marketing da Fiat, quando eu atendi a Fiat. Todo mundo se apresentando, o que você faz, o que você não faz, bababá, mostra case, querendo encantar o cara. E no final da reunião, ele perguntou, alguém tem mais alguma coisa para falar? E aí eu levantei minha mão assim, falei, cara, eu queria fazer um pedido. Eu queria 1% do seu investimento de marketing do ano para inovação. E foi todo mundo à loucura, porque eu expliquei porque que inovação era bom, porque que ia dar visibilidade de marca, blá, blá, blá. Ele investia 300 milhões na época. 3 milhões não é nada. Né? Esse dinheiro nunca apareceu. Por quê? Porque a performance estava vindo comendo solto, que é o que está acontecendo hoje. Performance dá dinheiro pra caramba. Se você souber mexer bem com performance, se você souber trabalhar todos esses atributos, não tem como não ficar milionário. Não tanto quanto o Christian, mas dá para ficar um pouquinho. Eu falo que você precisa ter 3 coisas na sua vida e não na performance. Alimentação. Se alimentem bem no dia a dia, que vocês serão pessoas incansáveis. Treino. Exercício físico muda a vida das pessoas. E conhecimento. E você tem que fazer isso no seu dia a dia do marketing. Alimentar suas redes sociais, alimentar as coisas de conteúdo, treinar no sentido de testar. Vou fazer um Reels assim, vou fazer um Reels assado, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você precisa estímulos diferentes e entender de dados. Se você não olhar para trás, não olhar o que você está fazendo
Será que isso deu certo? Será que não deu? Quantos likes eu tive aqui? O conteúdo e tal. Então eu saí de um negócio de inovação, de fazer um monte de loucura, para entender de mídia. Não era o que eu imaginava fazer na minha vida. Mas ou eu me reinventava, ou eu ia ficar para trás, reclamando da vida, porque não conseguia mais colocar projeto de inovação no ar. Conheci esse cara em 2016, 17. Ele veio para o Brasil dar uma palestra. Tem um livro muito bom, Jab, Jab, Punch, acho que é isso, onde ele fala sobre distribuição de conteúdo. E ouvindo esse cara falar, e ouvindo o que meus pais fizeram a vida inteira em relação à educação, em educar as pessoas e mudar as vidas das pessoas, esses são só alguns pontinhos de vidas que eu ajudei a mudar. Faz 2 anos só que eu faço isso. Foi muito difícil também para mim sair do CLT e empreender. Não acho que eu sou um empreendedor, está sendo muito difícil ainda. Eu saí do CLT em fevereiro. Mas eu peguei tudo que eu aprendi em relação à tecnologia e arte e coloquei os meus esforços dentro de performance para impactar as pessoas e fazer com que as pessoas aprendessem coisas mais rápido e mudassem as suas vidas mais rápido. E não 4 anos de faculdade para virar um estagiário. Vocês entenderam o bote que eu tenho, né? Tem mais pessoas pelo mundo que hoje em dia fazem esse projeto que eu desenvolvo, que são projetos de educação com vários experts, eu vou mostrar um pouquinho mais. Isso aqui é um print real do meu Facebook Business semana passada, que eu fiz a apresentação. Eu tive que aprender a fazer mídia. Eu sabia muito sobre estratégia de mídia, mas eu queria aprender a operar a mídia. Então eu fiz um curso, eu estudei 30 horas, eu entrei dentro do Facebook e eu comecei a investir em mídia com R$5.000 e esse ano a gente investiu quase 700 mil. De novo, é um multiplicador. Se você souber mexer com o Facebook Business, se você souber de conteúdo, de criação, não tem como esse número não ir multiplicando. E 2,5 milhões mais ou menos de faturamento no último ano. Com um expert, com uma pessoa que eu peguei para ajudar no marketing e na divulgação do conteúdo para poder fazer outras pessoas mudarem de vida. O que a gente faz? Gera cursos online, onde deu muito certo na pandemia, porque estava todo mundo em casa, onde o mercado já está mudando de novo, porque está todo mundo aqui, não está em casa vendo live, ou no computador, ou no celular. Esses são alguns dos experts que eu trabalho, um fisioterapeuta, uma médica. Bom, o fisioterapeuta ele fala sobre liberação miofascial, e a gente ensina toda uma classe de saúde, que é massoterapeuta, educador físico, enfermeira, a fazer a liberação miofascial em si, que é uma técnica que ele desenvolveu um pouquinho diferente daquelas que doem o corpo e tal. Uma médica de pré-operatória, como você cuida do paciente antes de uma operação para que o risco na operação seja menor. Uma nutricionista que ajuda mais de 2.000 mulheres, eu falo mulheres porque são muito mais mulheres mesmo, a mudar as suas vidas, seja na saúde, na estética. Essa mulher é incrível. Carol, empreendedorismo em doces. Hits, ele é gestão de consultório. Dentista não sabe fazer consultório, dentista fica debruçado em cima de uma boca e não sabe ganhar dinheiro. Kovalik, que a gente está começando a trabalhar agora tem pouco tempo em relação à oratória. Jun Matsui, tatuador. Todo mundo quer ter a vida que esse cara tem. Esse cara com 20 anos de idade fez a primeira tatuagem da Rihanna, onde ela não era nada ainda, já estava com uma estruturinha, mas é um baita cara. Dani Ferraz fala sobre moda, tem um quadro no programa da Ana Maria Braga, e Giovanna Antonelli, que é um projeto que a gente está fechando agora recentemente. Só que não adianta só a gente trabalhar o online e achar que está tudo certo.
Me perguntaram isso no podcast, eu vou falar aqui também, que é você precisa criar uma esteira de produtos. Então a Monk não faz só redes sociais, ela faz vídeo, ela faz isso, ela faz aquilo. Então hoje o nosso desafio para cada uma dessas pessoas é criar uma esteira de produto. Seja colocar produtos em perpétuo, que ficam sempre abertos para vender, sejam fazer produtos de lançamento, que abrem e fecham, gerando uma escassez a cada 3 meses. Aumentar o tempo que o usuário fica dentro do seu produto e fazer com que ele compre mais vezes de você. Hoje a gente faz alguns eventos presenciais, que é um dos novos produtos onde a gente gera um valor maior de estar próximo do expert, com um ticket mais alto. Então a gente vende ali produtos de R$1.000 e aqui a gente vende produtos de 10 mil, onde tem 2, 3 encontros no ano e tem uma proximidade e um aprendizado maior. E eu gosto de falar isso aqui, que é atravessar a linha do cagaço é foda. Mas se a gente não fizer isso, se a gente não der o próximo passo, a gente vai fazer mais do mesmo. E se a gente olha para o lado, é o que a gente mais vê. É difícil dar esse próximo passo e medo de errar, medo de gastar dinheiro dos outros sem ter resultado. Cara, é muito difícil. Mas quando dá certo, como naqueles outros todos os projetos e vários outros que eu fiz, é muito gratificante você conseguir mostrar o produto de alguém de uma forma diferente. É isso. Valeu. Alguém tem alguma pergunta? Dúvidas? Uma pergunta? Eu me esqueci, peraí. Eu tenho. Ó. Bom, eu queria saber, você propôs várias inovações que eu particularmente achei sensacional, eu nunca pensaria nisso, mas acho que no primeiro momento, quando tu foi dar ideia para a pessoa, talvez tenha tido alguma resistência, assim. Quando tu encontrava uma resistência, como por exemplo do cara da Fiat, acabou não dando certo, o que tu fazia para quebrar essa resistência da pessoa e mostrar para ela que a inovação era muito importante e conseguir aí sim implantar essa tua ideia diferente que geralmente a galera não pensa? Cara, inovação é bem complicado, assim. Você precisa procurar, muitas vezes, o cliente certo. Eu ouvi por muitos anos que a África, que era a agência do Nizam, estava N anos à frente do que todo mundo. E eu sempre dizia que era por causa dos clientes. Ela tinha Itaú, ela tinha Vivo, e eram clientes que davam aquela possibilidade para você poder fazer coisas de inovação. Todo mundo quer fazer inovação. Todo mundo quer fazer. Não tem uma pessoa que não queira fazer. E você tem que mostrar, hoje, eu acho que é muito mais fácil, com os recursos de tecnologia, que não é tão arriscado assim. Naquela época eu tinha que comprar servidor, naquela época eu tinha para fazer live, eu tinha que comprar o Macromedia Server e falar que eu queria 50 pessoas online. Hoje em dia você não tem mais isso. Então, assim, é ter uma equipe muito boa de criação, é montar uma estratégia onde você mostra para ele a repercussão que isso pode ter e insistir, cara, resiliência infinita. Eu recebi muitos nãos na minha vida de projetos que eu acho que eram incríveis, que estão na gaveta até hoje e não foram para o ar por falta de culhão de alguém ou falta de inexperiência minha em apresentar o negócio de uma forma correta. Obrigado. Boa noite, Denis, tudo bem? Beleza. Vou fazer uma pergunta para ti. A inovação, tu trabalhas com bastante coisas de grande impacto, né? Que pelo que eu vi ali são produtos que realmente transformariam processos, enfim. As pequenas inovações, porque às vezes você muda processo, muda pequenas coisas e que podem gerar pequenos impactos para grandes resultados. Né? Como é que tu vê essa questão de investimento em pequenas, porque às vezes a pessoa tem processo pequeno que vai dar uma modificação, vai inovar, mas como é que tu trabalha essa questão? Porque são
pouquinho, detalhe que muda na tua empresa, mas que faz aquele movimento de novidade. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar com digital, posso estar errado, não existia nem termo startup, nem nada. Tipo, hoje em dia o que vocês fazem, e tá aqui dentro, é muito legal, é muito inovador. Criar uma feature nova dentro do aplicativo, que pode gerar um aumento de 2% no faturamento, cara, é incrível. Mas você precisa ter essa cabeça. Eu acho que eu tenho essa cabeça porque eu não sou 100% criativo. O criativo, ele quer ideia revolucionária, onde o nome dele vai estar ali do ladinho. Eu vejo muito inovação hoje em relação a trazer um faturamento maior, melhorar a experiência do usuário. Eu trabalho com a plataforma de gateway de pagamento do Hotmart. E eu constantemente ligo para eles e mostro erros, ou melhorias que a plataforma deveria ter, que ajudaria tanto eles quanto eu. E eu tento ter uma cabeça onde eu não penso em mim, eu queria que mexesse nessa feature aqui porque vai ajudar o meu sócio aqui de fisioterapia. Não, eu penso coletivo. Última vez que eu liguei para eles, dentro da plataforma do Hotmart, você pode colocar coprodutores. Então eu tenho, de todas essas pessoas que eu mostrei aqui, eu sou sócio de todos eles com 50%. Então eu me cadastro dentro da plataforma dele dizendo, olha, 50% é meu, todo faturamento que entrar aqui já sai dividido em cada CNPJ, não tem bitributação e tal. E em algum momento eu contratei um cara que eu não queria pagar ele e eu queria dar uma porcentagem para ele. Ele falou, olha, você vai ter 2% dentro dessa plataforma, dentro desse projeto. Primeiro envio que eu mandei para ele de coprodução, apareceu lá bonitinho, verdinho, 2%. O lançamento foi um arraso, estourou, vendeu não sei quantos milhões. E aí eu falei, cara, você fez um trabalho legal, eu vou aumentar de 2 para 5. O segundo envio que eu mandei para ele de atualização, não aparece. Fica cinzinha, como se a porcentagem dele tivesse ok. Ele recebe um e-mail, mas fica cinzinha, como se ele tivesse ok. Ele tem que entrar nos detalhes da porcentagem dele, aí lá está dizendo que precisa atualizar de 2 para 5. Então, quando eu mostrei isso para eles, eu falei, cara, está fazendo com que eu perca dinheiro, ou a pessoa que está recebendo isso, vocês estão perdendo dinheiro porque, vai gerar um puta confusão, um enrolo entre isso. Então, assim, para mim, hoje, uma feature bem feita ou bem pensada dentro de uma plataforma, uma puta inovação. Deixa eu só complementar. Seu nome é Rony. Nunca nada é pequeno para mim. Então, quando você olha, comparando você com a Samsung, com Terra, acho que todos nós somos pequenos em relação ao que aquilo representa. Né? Mas usando o exemplo do Denis, ele queria 1%. 1% de 300 milhões. Dentro da Léo Burnet era impossível isso. Ele saiu daquele ambiente, enxergou de cima, falou, eu vou fazer sozinho, porque eu aqui dentro sou pequeno, mas eu sozinho, com a minha ideia, com a minha crença e com as minhas capacidades, eu sou maior do que com quem eu me comparo. Então hoje ele investe provavelmente mais do que a Fiat podia dar para ele, e eu garanto que dentro da Léo Burnet ele seria o melhor salário. Então ele saiu de dentro da caixinha, ele transbordou para o mercado, para o jeito dele de fazer. Eu acompanho de perto, é incrível o que esse cara faz, a perseverança principalmente. E um conselho que eu posso te dar, aqui humildemente, mas assim, não se preocupa com isso, cara. Olha o seu mundo e seja grande em cima do seu mundo, que é aí que vai fazer a diferença. Tá?